bem-vindos a mais um episódio do GiraCast. Hoje um episódio muito enriquecedor, coração quentinho, cheio de muitas risadas, recebendo aqui com muita alegria os meus queridos Dr. Fusca e Dr. Toninho. Gente, vocês não têm ideia de como eu tô feliz em recebê-los aqui e poder partilhar um pouquinho desse trabalho incrível que vocês fazem de transformar dores em sorriso. Então, quero que vocês contem pra gente um pouquinho como que vocês iniciaram, de onde veio esse amor em fazer as pessoas sorrirem. Oi, amor, foi amor, Sim, né? viu? Nossa. Que poético. Ixi, mas é um podcast de poesia, Sim. né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos os espectadores, ouvintes, né? Desse podcast maravilhoso. Bom, acho que mais do que uma missão de palhaços que vá nos hospitais, que vai nas casas de recuperação, que vai pelo mundo levar o sorriso, mais do que um trabalho, é uma missão. E temos por isso que essa é a nossa missão, né? De acordar todos os dias, se maquiar, tomar um café com whey protein. Sim, pode, à vontade. Pode falar que dá aquele outro problema? Pode, fica à vontade. O programa é seu Whey hoje. protein com abacate dá gases. Viu? Nossa, é demais. Nossa! Enfim, é a nossa missão de entender que nós, eu, Dr. Toninho e toda a organização do Esparatrapo, que é a ONG onde a gente presta serviço, tem isso como missão. Mais do que entender que a gente vai no hospital visitar pacientes doentes e principalmente crianças, que é o nosso foco, a gente vai pela nossa missão de que, de algum modo, nós se entenda como médicos, doutores médicos do Esparatrapo, para levar a missão de fazer sorrir. Que legal. E vocês praticam esse ato de amor? Eu vou sempre falar em amor. Isso é todos os dias? Como que funciona a visitação de vocês, o trabalho de vocês? Hoje, na verdade, nós estamos fazendo 2 dias na semana, né? Nós estamos fazendo na terça... O microfone, eu. Ele tá me ouvindo, calma. Na terça e na quinta-feira, tá bom? Agora, Dr. Fusca. E nós estamos atuando no Hospital GRAAC, que é o Hospital de Oncologia de Câncer Infantil, e no Darcy Vargas. Então, nesse período agora, nós estamos fazendo só 2 vezes na semana. Que legal. E o projeto de vocês hoje, ele é apoiado via lei de incentivos, né? Ao Esparatrapo. Ixalá! Glória a Deus! Aleluia! Eita! E nós gostamos muito, né? Finalmente. Luzes de bênção, vem. Receba. Sempre. A gente gosta de falar Receba. o quanto é importante, né? A gente ter esse conhecimento, trazer vocês aqui, é fazer com que as empresas que apoiam ou que ainda têm essa dúvida de que vocês existem, de que essas ações, elas levam esperança para as pessoas que estão lá, né? Às vezes que não tem ali um acompanhante, que não tem uma pessoa que pode conviver com eles ali no dia a dia, e vocês trazem luz para a vida dessas pessoas, Luz! Muita luz. Vem luz. Na verdade, a lei de incentivo é nossa. O que a gente tem como apoio é algo que eu, Dr. Toninho, todos que estão nesse estúdio, você, o espectador que está aí na sua casa, é algo nosso. Quando a gente recebe um repasse do governo de uma lei de incentivo, é nada mais nada menos você que está apoiando a arte. Então, nada mais nada menos que a gente está sendo, entre aspas, um funcionário público de que está recebendo aquilo que é repassado com muito amor. Às vezes, uma porcentagem mínima do seu salário está fazendo salvar uma vida lá no cantinho da UTI, de uma criança desse tamanhico, que a gente vai lá, leva música, uma palhaçada, né? Porque também a gente tem um trabalho muito importante, de que acho que todos têm que entender que, sim, a gente leva alegria às crianças, mas quando uma criança fica doente, toda uma família fica doente. Sim, exatamente. Né? Toda uma família fica. Então, a gente vai lá tentar levar pelo menos assim, 2, 3, 4, 5 minutos de uma lente e saber assim que rir pode sim ser o seu melhor remédio. Isso que o Dr. Fusca falou é muito verdade, porque nós encontramos crianças que geralmente não são de São Paulo, né? Nós encontramos famílias que são de Manaus, que são de Amapá, e a gente fica, caracas, eles se deslocaram todinho para São Paulo para poder acompanhar o tratamento de uma criança, e a gente sabe que isso mexe com o psicológico da família também. E é muito legal quando a gente está ali atuando, a gente está brincando e se divertindo, porque a gente se diverte, né? A gente fala, é o trabalho, mas a gente acaba se divertindo junto e rindo muito com as crianças. E a gente vê a gratidão dos pais por participarem daquele momento, porque diferente de algumas outras ONG,
nós não procuramos só atender as crianças que estão doentes, mas também os pais e os parentes que estão ali, porque eles necessitam tão quanto a criança. Então, acredito que quando nós fazemos essa força para o pai e para a mãe, eles também têm essa força para repassar para os seus filhos que estão passando por aquele momento difícil. É um acolhimento geral, Sim, né? e digo mais, só acrescentando o que o doutor Torninho falou, nós temos, por essa missão de acolher as crianças e os pais, e agora também estendemos aos funcionários. Porque, querendo ou não, uma rotina de um hospital de 8 horas, 12 horas, é estafante demais, sabe? Assim, é quase como, entre aspas, me perdoe os funcionários de shopping, mas é como se fosse trabalhar num shopping. Sim. Muitos deles não vê quando amanhece e quando anoitece. Fica o dia todo trancafiado nos seus consultórios ou dentro de um centro cirúrgico. Então, a gente ainda leva isso. Então, desde o alto escalão dos médicos, desde o diretor do hospital, que a gente já tem muita amizade, ao funcionário da limpeza, ao jardineiro, a todos a gente tenta atender com o mesmo louvor, com o mesmo amor que a gente atende uma criança. Eu vou falar com propriedade do trabalho de vocês. Eu tô passando por uma situação no meu pai internado desde o dia 17. E a gente percebe que muitas pessoas ali ficam sozinhas. E quando chega a turma para trazer a alegria, uma dança, um poema, fazer uma palhaçada, a gente vê que o dia deles mudam. O meu pai me manda mensagem e fala, filha, você não sabe. E eu falo, eles passaram por aí. Sim. E assim, e a gente vê a enfermeira que interage junto, e aí o médico, aí o fisioterapeuta, e a gente entende que é num todo. É um trabalho coletivo o trabalho de vocês. E eu vou falar mais uma vez, eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês. Eu vejo o palhaço, eu já quero ir junto. Se eu pudesse, história de narizinho aqui também, toda pintada. Olha. Porque eu acho incrível. E muitas pessoas passam por vários problemas até fora do hospital. E quando tem um sorriso, um abraço de vocês, é como se tudo aquilo tivesse ficado para trás. O meu dia vai começar a partir de agora. Então, que vocês tenham longevidade, assim, que vocês continuem levando essa alegria, esse amor de vocês para essas instituições e levando acolhimento. Vamos para outra pergunta. Na prática aí, vocês veem quais mudanças no comportamento dessas crianças, desses pacientes ali, dá um entorno quando vocês estão atuando? Todas. Eu acho que antes de passar a mudança pelos pacientes, passa por nós. Sim. Passa por nós. Se eu não estou sintonizado com ele, que está sintonizado com o presidente da ONG, não acontece nada. Nosso dia vira um fracasso. Aquilo que pode ser um sorriso que nos alimenta, às vezes fica uma vaia que gera um fracasso e a gente tem que aceitar. Sim. Então, antes de mudar os pacientes, a gente tem que entrar em sintonia entre nós. Então, o que você viu pré-entrada do podcast é o que a gente faz, que a gente usa de um aquecimento, que nós chamamos de aquecer o estado. Porque mais do que essa maquiagem, mais do que isso, que é a menor máscara do mundo, que é o nariz do palhaço, é uma máscara. Tem um ser pensante. Tem homens que são donos de família, pais, tem casados, tem mantenedores da sua casa que têm a mesma necessidade de comer, chorar, cuidar e tomar whey protein para soltar pulso. É essa aí. Mas voltando um pouquinho à pergunta que você falou sobre quais diferenças que a gente vê nos pacientes, é muita. A gente já teve relatos até mesmo de brincadeiras que eu e o Dr. Fusca fizemos dentro do leito, de tipo assim, faz joinha com o dedão do pé. E a pessoa não fazia movimento com os pés. E aí a enfermeira falou, como que tal paciente reagiu? Ele fez até joinha com o dedão no pé. Ela falou, mentira. Não, mas ele fez de verdade. Não, mentira, porque ele não movimenta os dedos direito. Ele tá aqui por conta disso. Então, a gente vê esse processo desde a questão de alimentação, desde a questão de movimentação e até mesmo o raciocínio lógico da criança. Sim. Porque a gente brinca tanto e estimula tanto ela a pensar e responder coisas que às vezes não tá na cabeça dela, que começa a acelerar esse desenvolvimento dela cada dia mais. Então, a gente vê coisas que a pessoa... Fulano fez isso? Fez. Mas com a gente não faz. E esse é o nosso trabalho. A gente vê o potencial também, desse. né? Porque uma das coisas que mais cativa dentro do trabalho do palhaço em si, que tem mais o contato direto com os pacientes, é você trabalhar sempre na linha tênue da vida e da morte. Sim. É isso. Então, passa pra gente pacientes que é desse tamanhozinho que acabou de nascer. Mas também passa muitos pacientes em estado terminais. E a gente não vai esmorecer o trabalho porque, está se indo ou está chegando. Não, é a mesma qualidade. Então, a mudança é feita dentro desse trajeto. Um tratamento com câncer, ainda mais numa criança, é um tratamento longo, é cansativo, dói, machuca.
Então, por exemplo, um exemplo que você contou, aquele exemplo do menino do catéter. Quando vai instalar aquele negócio no peito, Deus amado. É horrível. Né? E aí, num certo caso, lá no Grahac, o menino se debatendo, que ali na parte da quimioterapia, e as enfermeiras já todas em choque, como a gente precisa instalar para ele tomar, né? Que nós chamamos das gotinhas de amor, Sim. né? Que é a quimioterapia. E aí a enfermeira dá uma força para mim. A gente entrou na baia onde ele estava sendo instalado do catéter, falou, é aqui que coloca os negocinhos pro super-herói, né? Vamos ver, então. Eu acho que eu vou colocar minha no sovaco. Aí o doutor, não, eu vou pôr nas costas. Eu falei, não, doutor Toninho, aquele é corajoso. O mais corajoso coloca os negocinhos no peito, olha. É que nem super-herói tem as coisas no peito. Batman, Super-Homem, Homem de Ferro, todos eles têm no peito. Olha lá, tá lá. Aí foi lá, eu sou super-herói. Eu falei, Ó, e ele tava com a moto assim. Então, depois que você instalar, você vai ser o super motoqueiro. Inclusive, a gente tava com a nossa Magnólia. A Magnólia. A Magnólia Ela ajudando acompanhou os procedimentos. tudo. Ela ajudando os procedimentos. Ela andou de moto, né? Ela andou de moto, a motinha, a gente tava deitado, a gente subia assim, andando com a motinha, ele deitado em cima do corpinho dele e ia lá, brincando. De como o palhaço, de certo modo, mesmo ele não estava rindo, muito preocupado, era uma agulha desse tamanho entrando sobre o seu peito. Mas ele entendendo que o palhaço em si, através, que isso é uma arte. Sim. Né? A gente fez faculdade para chegar até aqui. Não é qualquer pessoa que está atrás dessa máscara. Não é simplesmente colocar uma máscara, né? Não é. E se pintar. Sim. Então, a anestesia, muito mais do que o corpo, mas a anestesia é o ego e do espírito, principalmente. Sim. Um espírito anestesiado, principalmente de uma criança, é quando ela tem um prospecto de um futuro que vai ser tipo, vou conseguir vencer essa batalha. Sim. E aí o trabalho com câncer que a gente está tendo é isso, que a gente acompanha o grau evolutivo da criança, assim. Outros dias más, outros dias péssimos, mas os dias de pequenas melhoras são todos os dias muito bem vangloriados e glorificados por isso. A gente fica muito feliz e vibra com a família e vibra com a criança. E eu acho que o mais bonito de tudo da cena, na verdade o mais forte, foi que a criança fazendo o procedimento e a mãe chorando. Eu não acredito que vocês conseguiram, não acredito que vocês fizeram isso comigo, ele não tomou, mas com vocês ele deixou. Então, é mostrar que a mãe e o pai tá ali, mas às vezes a mãe e o pai não conseguem acessar esse estado da criança que o palhaço consegue, que o Dr. Fusca consegue, que eu consigo. Então, cada dia que passa, depois que aconteceu isso, eu falei, nossa, o quão necessário e o potencial do nosso trabalho dentro do hospital. É necessário, é um trabalho necessário, é um trabalho lindo. Eu já passei por situação de meu filho também ter que fazer um determinado procedimento e nós não conseguimos. E talvez um trabalho desse diferenciado num momento tão difícil desse é o que as pessoas precisam entender que faz a diferença. Posso abrir uma balinha? Pode. Ai, obrigado. Então, assim, eu já falei que eu sou... Não, obrigada. Eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho de vocês por vários motivos. E por isso, hoje, eu, junto com o Felipe, né, que é o diretor de vocês, da Associação Esparatrapo, de mostrar para as empresas que eu estou mostrando para eles o quanto é importante o trabalho de vocês. O quanto precisa ser levado não apenas para 2 lugares. Eu quero que vocês trabalhem de segunda... Mentira. De segunda a segunda. Quer matar a gente? Quer matar? Toma whey! Haja o whey, né? Ó, o whey dá um sérios problemas. Sérios. Aconteceu um acidente vindo pra cá. Antes de sair, mas eu tô limpinho agora. Ó. Tá. Não, mas você não vai mostrar isso pra ela, né? Esse aqui é seu. Não vou mostrar. É que é assim, ó. Deu problema. Deu uma borrada? Pouquinha coisa. Foi uma Freou. derrapada, né? Não foi uma freada. Ó. Escorregou? Mas tá sequinho, ó. Põe a mão. Deixa eu ver. Isso. Tem cheiro? Sempre. É marca Ainda mais registrada. o whey, né? É whey, gente. Toma cuidado. Principalmente os que tem sabor de brownie e chocolate. Viu? Esses são os que deixam mais marcas. Nossa. Marcas. Talvez aí seja algo tão importante que o palhaço venha se tonificar dentro do hospital. É as marcas. Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque justamente como a gente trabalha na linha fina entre a vida e a morte, algum momento a gente tem que passar, mesmo que só foi oi, tudo bem, beijos de luz, ou quando a gente gera um bate-papo, a gente tem códigos que a criança nos dá, que são as marcas que ficam. Então, quando a criança passa pela gente e depois ela vai voltar daqui a 15 dias, ela tem problema na fala. Ela fala, olha que eu aprendi a falar. E fala um texto longo pra gente.
São marcas do que um palhaço gerou. E a gente tem muito... O lance escatológico dentro do humor é muito eminente. Então, a gente vai falar de pum, cocô... Pode falar peido? Pode. E tem crianças que a primeira palavra foi peido. É? De tanto o Dr. Fusca soltar pum. Isso, pum. Não pode- Mas veja, assim, o pum é um grito heterogêneo de dentro pra fora do eu te amo. Não, eu aprendi. Você me ensinou que o pum é algo poético, você sabe, né? Não. Porque é algo que vem de dentro de mim e eu compartilho com você. Que nem eu vou falar eu te amo pra vocês. Ah, nossa, esse foi profundo. Não, foi, porque saiu. É bem profundo. É um grito grave. Ele é marcante, né? Muito, Demais. você viu como marcou? É. Eu acho que depois eu vou precisar pegar aquela outra vermelha, tá? É que essa daí também já foi. Já foi. Depois nós lavamos o banquinho. Isso que o Dr. Fusca falou sobre marcas é um exemplo bem claro. Nós temos uma paciente chamada Adriele, que desde o primeiro dia que a gente viu, ela é muito estilosa. Sempre está muito bem vestida. E aí a gente contratou ela como nossa consultora de modas. 8 anos. 8 anos. Toda vez que ela nos vê no hospital, ela vê se o nosso look tá bem, se nós estamos com o look combinando, se a maquiagem está bem feita. Geralmente ela fala que eu exagero no blush, né? E que Não, o Dr. acho que Fusca tá- exagera na sobrancelha, que tem que tá dar uma super amenizada. ok. Não, agora eu dei uma afinada. porque Deu, né? Esse Eu tô não- fazendo demonização facial. Ah, deu numa... Ah, tá. Não vai deixar aquele símbolo né, que tem uns lugares que você vai se assusta, assim? Eu quero. Daquela Não, marca famosa. É, daquela marca super... Qual? Vamos falar deles, eles querem... O projeto de vocês está lá para eles apoiarem símbolo da da Nike. Já não pensou? Por mais que eu prefiro outra marca agora. Eu sou do Jordan agora. Ah, você é Air do Jordan. Eu sou da marca que me patrocina. Eita! Eu te amo! Ei, glória a Deus! Outra expressão de fala é o eita, você sabe, né? Eita. Serve Eita. pra todas as coisas. É uma interjeição de quando as coisas muito estranhas acontecem, mas faz uma diferença. Tipo, eita! Que a pessoa quer falar outra coisa, mas ela fala... É tipo, Eita. Tipo, isso. eita. Entendi. Me diz uma coisa. Quando vocês têm que lidar com emoções, assim, que vocês não estão esperando. Um dia de trabalho normal. Cheguei pra fazer aquela rotina que vocês sempre fazem. Como que vocês lidam com uma situação um pouco mais difícil? Quando vocês chegam, por exemplo, pra visitar um paciente que já é... Nossa, que chique. Adorei. No Japão nós tomamos chá, mas isso é? aqui não pode falar assim, né? Não. Porque eles falam que é só coisa quente. Mas eu acho chique. É chique. É que eles tomam chá. Talvez eu comece a tomar assim também. Eu tenho medo de engasgar. Não dá, É justamente, talvez. é que eu tô com a balinha. Entendi. Só Tira pra essa dar- bala, sabe? Você tinha com o hortelãzinho. Hum. Essa bala é mentirosa, que ela vem com sabor chocolate e no Mas final tem que ter hortelã. hortelã. Eu tô com bafão, gostoso. Ó. Sente, ó. Se ele desmaiar, vai ser difícil de levantar. O lidar com a emoção, eu acho que ele sai no pressuponto do que a gente não tem nem estrutura emocional para lidar com nenhuma emoção. Nenhuma. Eu acho que é por isso que às vezes muito mais brinca. Porque uma psicóloga falou para mim, e o doutor Toninho e outras pessoas já vêm falar, mas uma psicóloga que a gente tem que passar. Se não fazer terapia, a gente não aguenta. E ela falou assim, você só lidar bem com isso porque não é um dos seus que tá passando. Você entendeu? Eu entendi. Porque se eu for atender o meu filho, a minha filha, ou algum parente, ou o doutor Toninho... Não vai ser da mesma maneira. Não vai É. ser da mesma maneira. Sim. Porque você tem um contato emocional, não que nós não temos pelo nosso paciente, mas é um contato afetivo, né? Aham. Diário pela pessoa. Então, a gente vai... É a mesma coisa... Você tem filho? Tenho 2. É a mesma coisa quando seu filho está doente. Sim. Você tratar de seu filho doente não vai ser a mesma maneira de você tratar de outra criança que está doente. Sim. Você vai estar muito mais preocupado, né? E o nosso grito emocional, nós temos casos, relatos de outros trabalhos, de ONGs e palhaços que trabalham no hospital, que se não for muito pelo arquétipo, festinha, é que a gente trabalha numa outra vertente de amizade, de coleguismo mesmo, Sim. de troca direta, mas muitos vai para outra vertente. Mas aqueles que trabalham umas ONGs, assim, que tem uma força proativa como nós, muitos dos palhaços têm problema tipo com alcoolismo, com droga, É um refúgio. porque a gente precisa procurar algum refúgio. Entendi. Eu mesmo, eu sou um rato de academia. Por mais que eu só vou pra academia, porque 3 vezes por semana eles dão quitutes. Aí eu não podia falar, né? Isso vai porra. Mas eu vou mesmo, é isso.
Que nem hoje é terça, hoje é dia de dadinhos de tapioca. Ai, que delícia. Não vejo onde sair daqui comendo. Me leva? Eu levo. Eu vou junto, adoro. Aí você vai lá fazer um agachamento. 2, 3. Ai, dá um dadinho, Lu! Pra motivar. Aí vai lá de tapioca, é bom. Mas é um refúgio que eu encontrei de estourar meu corpo, de jogar essa energia pra fora, pra não trazer um pouco pra casa a carga negativa do que um hospital tem. Sim. Sabe assim? Porque, olha, 3 coisas que não pode ficar doente: mãe, palhaço e criança. Não dá, é impossível. Como que a gente vai ver um palhaço triste? E Uma mãe. E fica. Nossa, Embora as pessoas criam esse estereótipo, né, de que o palhaço não fica triste, nós ficamos tristes porque nós somos seres humanos. Então nós temos todas as emoções assim como todo mundo. Mas diferente de todos, nós tenta não transpassar para as outras pessoas. De vez nós tem pessoa que quando tá triste se derrama mesmo na tristeza, né? A gente transforma a nossa tristeza em riso e alegria. E algo que eu aprendi com o Dr. Fusca, que eu não vejo em outras ONGs, é que não existe diferença entre um e outro. Sim. Todo mundo é igual. Então, isso nos ajuda a não sofrer tanto com os nossos pacientes. Porque, independente da situação que o paciente está passando ali, nós vamos tratar ele como se ele estivesse na melhor fase da vida dele. Sim. Então, quando nós vemos um cadeirante, nós brincamos com ele da mesma maneira como se ele não estivesse na cadeira de roda. Uma vez eu vou contar sobre isso. Ai, não, que vergonha. É igualdade você faz. Passou uma vez um menino com uma muleta. E o menino tava andando um pouco rápido. Aí o Dr. Fusca gritou: "Ah lá, isso que dá 3 pernas pra ele." E tipo assim, o menino ele parou e ele deu muita risada. E eu falei: "Cara, se isso fosse lá fora, Sim. talvez ele seria lixado, ele seria xingado, mas como é dentro de um hospital." E ele não olhou pro menino com indiferença, e sim colocou uma qualidade dentro da situação que ele tá vivendo. O menino ficou feliz dentro disso. Porque ele não tratou o menino de uma forma menor, ou então não diminuiu o menino pelo fato dele Igualdade. estar com... colocou dentro da De igual igualdade. pra igual, sim. Então, isso que faz com que a gente não sofra e faz com que os pacientes se aproximem da gente. Porque sabe que quando está perto da gente vai dar risada, a gente vai inventar histórias e as pessoas acabam saindo felizes. O lúdico é a nossa maior defesa. Não te importa. Se você tá numa cadeira de roda, por favor, não ande tão rápido que lá na frente tem um radar e vai te dar multa. E a multa aqui no hospital é séria, viu? É em paçoquitas. Paçoquita é caro, tá inflacionado. Então, a gente trabalha com esse lúdico conforme a realidade da própria criança. Sim. Sabe assim? Se uma menina tá vestida de Frozen, eu falo: "É por isso que tá frio." Fica congelando tudo. Aí, ó, nem eu lavei roupa ontem. Então, a gente tenta trabalhar o lúdico próximo à criança. E é óbvio que a gente vai sofrer. Eu tenho certeza que eu não tenho um emocional preparado. Eu trabalhei um tempo em hospital e quando algum parente vinha a falecer, algum paciente, e o parente chegava, nós sabíamos. A gente tentava esconder a emoção, mas quando a pessoa saía, entrava ou ia receber a notícia, eu me debulhava em choro. Eu sou muito feliz, eu acordo sorrindo, eu sou uma pessoa que estou 24 horas sorrindo, mas eu amo chorar. Eu não nego uma lágrima para ninguém. Então, não fica me olhando assim, que senão eu choro. Então, assim, eu sou uma pessoa... Eu talvez não teria. Então, acho que vocês são pessoas enviadas por Deus e totalmente preparadas. Mas é o que vocês falaram, tem que ter uma terapia, né? Para poder... É um dia a dia muito difícil, não é um trabalho fácil de se fazer. É diferente de você ir num circo, por exemplo, e você tá ali, vai fazer um trabalho, as pessoas vão rir e vão para casa. Tudo bem que ali cada pessoa tem a sua dor, todo mundo tem um problema. Uhum. A vida de ninguém é fácil. Mas é diferente da área onde vocês atuam, né? É até porque... Desculpa, doutor Fusca, de cortar. Você puxou um ar assim tão profundo de que ia soltar algo tão profético. Mas isso daqui da terapia, ela é muito verdadeira e necessária para nós. Porque, por exemplo, eu não tenho filho ainda. O doutor Fusca também não. Eu tenho um coelho. Você... Não, eu também sou pai de pet. É pai? Mas eu digo de Você não tá um ser humano, assim. Se nós não procurarmos uma terapia e se tratar referente àquilo que a gente trabalha, a gente acaba criando até mesmo bloqueios para ter os nossos filhos. Sim. Mas, pô, será que eu vou ter filho? Será que o meu filho vai passar pelas mesmas situações das crianças que eu trato pelas manhãs? E se eu tiver filho e ele nascer assim ou nascer daquele jeito? Então, a terapia ela é necessária para que a gente possa prosseguir a nossa vida e fazer com que a gente tenha uma vida normal e sem medo perante a sociedade. Porque senão a gente fica com essas coisas, esses bloqueios, sabe? Sim. Mas e se? Mas e se?
Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, se você tiver que passar por essa situação, você vai ter que passar. Sim. Então, a terapia ela é necessária para o nosso dia a dia para que a gente não crie esse bloqueio. Eu morei no circo, né? Então, eu vim do circo e eu fiz palhaço lá durante um tempo. E é muito diferente. Porque, igual você falou, no circo apagou as luzes, Acabou. cada um vai para sua casa, acabou. Mas só que no hospital, não. A gente encontra com aquelas pessoas todos os dias e cada vez de uma maneira diferente. Sim. Então, a gente precisa trabalhar esse psicológico, porque senão a gente... E nunca sabe como vai ser o amanhã, né? É porque mais do que quando no circo ou no teatro ou qualquer outra coisa, você tá pagando para ir assistir. Sim. E dentro do hospital, a gente somos intervencionistas. Sabe? Então, há uma necessidade de que a gente está intervindo num cotidiano. E isso é muito difícil. Sim. Quando você vai para o hospital, você está pronta ou pronto para entender que vai rolar um procedimento médico. Mas não que vai ter um palhaço ali tentando puxar um sorriso. Porque, assim, o sorriso é uma marca muito registrada do palhaço. É a nossa conquista, é o nosso ganha-pão. Sim. Mas se a gente tem um paciente que desabafa, um paciente que quer brincar um pouco mais sem precisar sorrir, isso é válido também, né? Então, quando a gente tem uma resposta, por exemplo, o paciente está tomando soro com todo coberto no leito. Tá ótimo, tá fazendo um treinamento de sereia. Você entendeu? E Sim. não, às vezes tá tomando quimioterapia e é um medicamento super pesado, só que é um treinamento de sereia. E aí e o que a gente faz quando a gente busca os estímulos? Quando a pessoa fica muito tempo sentado, há uma dormência do corpo, Sim. a coluna fica muito ruim, o braço fica muito dormente e as pernas paradas. Aí fala, tá fazendo treinamento de sereia? Então, duvido você mexer a cauda. Aí você vê o pezinho se mexendo. Isso parece que é uma brincadeira, e é. Mas de é fato, um estímulo. é um estímulo para que aquela criança se mexa um pouquinho, porque a quimioterapia é angustiante. São ali de 3, 5, 6, tem criança que faz 12 horas de quimioterapia e fica travada lá, com o medicamento entrando. Então, se mexe um pouquinho, respira um pouquinho, se solta um pouquinho. E é difícil, porque é o estado mais vulnerável dela. Sim. Só que a gente puxa estímulo para que ela cresça dentro desse tratamento. Então, essa criança, em algum momento, quando a gente passar de novo, vai falar, já tô mexendo aqui. Ela vai estar na expectativa, Vai tá esperando nessa- por Aham. vocês. E Pra aí- mostrar algo, E né? aí, Que se ela a gente evoluiu. não brincar com essa criança, né? Se tipo, a gente passou e fez outra brincadeira, mas ela pergunta. Mas e aquilo lá? A gente tem que puxar a memória, tudo aquilo que a Porque gente são criou. várias São muita crianças, criança. né? Há umas 3 semanas atrás, nós estávamos na área de internação e são baias com lonas, né? E aí eu e o Dr. Fusca entrou pra brincar e a criança falou assim, não, eu não quero vocês aqui. Não quero conversar. Não foi o Dr. Fusca. Aí a gente tinha 2 opções. Ou seguir o desejo dela e virar as costas, ou tentar reverter essa situação para aproximar ela da gente. Sim. E o Dr. Fusca, ele tem uma sacada muito rápida. Ele pensa assim, enquanto eu tô tentando pensar, ele já respondeu o que eu ia pensar. E aí ele, tá bom, já que ele não quer conversar, vamos embora. Mas você não quer conversar, não. Ó, ele disse que ele não quer conversar. E nessa de brincar com ele, de que ele não queria conversar, ele acabou entrando na nossa, a gente ficou uns 30 minutos conversando com esse menino, a gente Que legal. inventou uns 20 É. super-heróis, virei... Porque eu acho que assim, se você usasse essa tática pra arrumar, né? Nossa, dia dos namorados chegando, né? De subverter a situação. Vem, gatinha, você não quer falar comigo? Tudo bem, você não quer falar comigo. Mas é isso. É a arte da conquista. A gente trabalha com isso o tempo todo. Conquista de território. E o não, pra nós é uma palavra muito forte. Tipo, não, pô, por que negou a gente? Será que é minha roupa? Será que é minha... E às vezes não, a criança tá cansada. Acho que um dos maiores problemas, não é um problema, é uma questão que a criança faz muito tempo de jejum. Sim. E aí a gente, que nem, por exemplo, a comida é um assunto eloquente, né? Principalmente da minha parte. Mas é isso. E então, de que se entende aonde a gente consegue acessar essa criança, Sim. a qual ela, a princípio, abre o... Oi, tudo bem? Tudo bem. Quebra barreiras. Começa num básico, né? Então, é o seguinte, quer dizer, então, que você vem pro hospital, você usa a sandália Crocs e não é cirurgião, tá errado. Que falta de respeito. Pessoas, você tá aí o pai ou a mãe, o pai que tava com o chinelo, né, de dedo e tal, o seu pai tem um dedão de bisnaguinha e você não passa nem um açúcarzinho em cima. Aí a criança vai ver que a gente tá dizendo do pai dela e, tipo, já não é ela o centro do foco. Então, Sim. ela acrescenta mais.
conquistamos. Mas se fosse isso na arte do amor, né? Seria... Nossa, chegar o pai da menina e falar, seu pai tem um dedo de bisnaguinha, viu? Ela fala, quero casar com você. Nossa, eu vou... E é nessa que a gente ganhou os pais também. Uma tática que a gente acabou criando, a gente viu que funciona muito, é trazer coisas do cotidiano. Um exemplo, a Graciane Barbosa estava no Big Brother. Essa foi uma das melhores épocas, assim. E aumentou, por coincidência, o preço dos ovos. Sim. E nós passávamos no hospital botando a culpa na Graciane. Porque o preço do ovo estava absurdo. Sim. E a Graciane do Big Brother comia 40 ovos por dia. Nossa, Então, como que a imagina. gente trazia os pais? A gente falava, cara, você viu a Graciane fazendo propaganda dos ovos, agora você viu o preço dos ovos? A galinha da minha vizinha tá até andando de Gucci, tá andando de sandália, andava arrastando o pé na areia. E Então... a gente brigava. Quem tem que sair do Big Brother também pra baixar o preço do café? Onde já se viu? É Você tem demais. café em casa? O meu acabou. Aí, ó. Mas você vai Hoje. comprar? Eu tomo chá. Mas você tem calça rasgada. Tenho. É rica. Por quê? Calça rasgada é mais cara do que a calça normal? A Imagina, calça- a gente rasga. De tanto usar, rasga. Não. Calça rasgada é R$120 o tamanho P. Sendo que a mesma tamanho P tá 45. E eu posso provar. Eu não sei. né? Calça rasgada é mais cara. É que eu falei P, Aonde? se for o meu tamanho, você dá um carro de consórcio. Achei, fazer umas calças rasgadas. Sem contar, doutor Torninho e menina Sueli, que eu tenho umas coxas graves, assim, sabe? Grossa. Ah, Ela fica roçando, o técnico tá dando risada, que tem coxa grossa. Ele tem essa calomba, né? Bonita, ele tem as coxas... Aí a gente roça no jeans, aí fica aquela marquinha branca, sabe? Aí dá a pressão que você sempre tá exposto na coxa. Isso é terrível. É ruim, né? Olha, alguém tem que inventar um jeans mais maleável nas coxas, não é técnico? Tá vendo? É isso. Mas é isso, eu acho que a gente encara a vida com muita leveza, sabendo que a gente tem os nossos pesos, mas a gente se permite que a passar a catraca do hospital, o peso fica para fora. E nós, como artistas formados, como formadores, porque também a gente somos professores, a gente tem que entender que lá dentro do hospital é o Dr. Torninho e o Dr. Fusca. Sim. Do lado de fora somos seres humanos normais que chora, come e precisa sobreviver. E o mais legal é que eu falo por... O Dr. Fusca também, porque ele também é de circo. Fazer palhaço dentro do hospital é muito mais legal do que fazer dentro do circo. Porque dentro do circo é ensaiado. Então eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou lá, faço a minha sketch do jeito que eu tenho que fazer, do jeito que eu ensaiei como ator e como palhaço, e fica naquilo todos os dias. É claro que às vezes ou outra tem uma diferença porque você tá levando pessoas diferentes pra cima do palco, ou então porque acontece situações diferentes em relação à estrutura, só que dentro do hospital não. Dentro do hospital com os pais é sempre algo novo que você tá inventando, sempre algo novo que você tá se reinventando e dando risada do cotidiano. Sim. E isso nos dá força para viver também fora do hospital, ao mesmo tempo que é algo que trabalha psicologicamente é um pouco cansativo, mas nos dá esperança de viver algo melhor do lado de fora, através daquilo que a gente vive dentro do hospital, né, doutor? Sem contar a recorrência dos ganhos que a gente tem fora do hospital artisticamente. Por exemplo, eu teve um troféu na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, chama Troféu Picadeiro. Eu podia me inscrever, né? Porque são várias categorias dentro do circo. Eu me inscrevi como mestre de cerimônia. E eu ganhei como melhor júri técnico e no melhor júri popular. Uma votação feita pela internet. E no júri técnico, de pessoas de notório saber. Por quê? Dentro do hospital, a gente tem que improvisar várias situações. E eu me reconheci como um apresentador. Então, o que eu falo com eloquência e emoção dentro do hospital... é só mudar um pouco a entonação da voz e eu consigo colocar dentro do circo. Então, as coisas que... o Dr. Torninho é bailarino. Ele dança lá no espetáculo. Seja a luz, né? Espetáculo Seja a Luz. Eita, Dr. Torninho dança lá. Dá-lhe bicuda na cara. Não é assim. Não pode. Mas ele é um bailarino com louvor, assim, maravilhoso. Então, o corpo dele... em ação dentro do hospital, porque assim, quebrar o nosso corpo do cotidiano e dar esse corpo, quando a gente usa a máscara ao palhaço, é muito diferente. A gente sai com dores nas costas, dores de cabeça, a
gente trabalha com a escuta ativa o tempo todo, porque Sim. tudo acontece, Aham. barulhos, Ao sabe? mesmo tempo. Criança chorando, mãe rindo e barulho de sonoros de chamando pacientes. Então a gente trabalha com estímulo. Então a gente sai com a cabeça muito grande. Eu saio com enxaqueca quase todo dia do hospital. E o silêncio, às vezes, em casa é a melhor coisa, né? Então, mas aí se eu for propor logo a mudança imediata, no meu caso, eu falo, Sim. o Dr. Fusca, o meu ganho terapêutico é pra academia no lugar mais barulhento. Porque aí eu já tenho uma overdose de Já continua na mesma adrenalina. eu fico cheio de adrenalina. Aí eu levanto um peso de 1 quilo, já me sinto Stallone, como umas paçoquinhas e... Quando eu chego em casa, a única coisa que eu quero saber é comer um bifão e dormir. Não, eu tomo banho antes. Tô tentando tomar banho. Eu já sou diferente em relação ao barulho, porque por conta igual do trabalho que o Fusca falou, em relação ao barulho, movimentação, e você tem que estar ativo o tempo todo, e também os outros trabalhos que a gente faz também fora Sim. do hospital, que a gente também tem que estar ativo e mexe muito com o nosso corpo, o nosso psicológico. Quando eu tô em casa, eu só quero ser eu. Eu só quero... Não, eu digo no sentido de eu não gosto de ficar muito conversando, não gosto de ouvir muito barulho. Tanto que minha casa, todo mundo fala que é casa de idoso, porque não tem um barulho de nada. Às vezes o barulho que tem na minha cachorra, que ela cisma que tem gato dentro de casa e ela sai latindo, caçando gato. Mas quando eu chego em casa, eu quero o máximo de sossego que eu puder ter, eu tenho para poder descansar a mente, porque senão eu fico pilhado. E eu acho que a coisa mais difícil realmente que a gente encontra para desligar esse estado ativo do hospital é quando a gente não pensa depois. Porque se a gente pensar, a gente chora. Sim. Quantas vezes já me parei chorando? Nossa, várias. Várias vezes. E é o momento que o banho é muito bom. Eu comprei uma ducha boa agora, daquele tamanho. Acho que eu tô tomando banho na catarata do Niágara. Ele é agora. Benzete? Não, Não? é uma similar. Vai queimar já que eu tô usando muito quente. Mas enfim. E é um momento em que eu tô encontrando, dá aquela choradinha porque eu preciso. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem uma amiga nossa, a Gi Moranguinho. Entrou agora na faculdade, Sim. 17, 18 anos, entrou Sim. agora. E ela tá com um câncer muito pesado na cabeça. E ela já tinha feito o tratamento, saiu todo o curso e voltou agora. Hoje mesmo a gente se teve Hoje a com ela. gente se Ela teve com tá ela. bem fraquinha, bem tristinha. Tava encolhida. Só que a gente passou por ela e tratou ela. O pessoal do GRAC, desculpa, viu? Que a gente pegava autógrafo das crianças e colava nas paredes. Então as paredes ficavam tudo A marcadinhas. gente Ai, que nomeava delícia. alas, né? É isso, nomeava. Então, aqui, a ala da Gi Moranguinho, que foi uma das primeiras. E ficou muitos meses pendurada lá. Ela sempre olhava lá, tava lá o autógrafo dela. E hoje ela tava bem triste. Não triste, mas ela tava debilitada por causa desse câncer que voltou. Sim. E quando a gente conversou com ela hoje, ela se subentende de que, tipo, muito obrigado, porque vocês são presentes comigo, né? E ela é influencer, TikTok e tal, e ela usa o câncer dela como se uma arma de entender, fala, olha, eu tenho esse problema, mas eu não desisti de viver. Então, certamente, daqui a pouco eu vou para casa e falo, meu Deus, a gente tá lá de novo. Mas é isso. Mas ela não desistiu de viver. E não é uma situação fácil. Eu vou até partilhar com vocês. A minha sogra, ela tem câncer, né? E eu acompanhei ela na quimioterapia. E eu levava meu notebook para o hospital. Então, no período que ela estava recebendo a quimioterapia, eu estava trabalhando. Sim. E eu sou uma pessoa muito proativa. E todo mundo que precisava de ajuda, eu sempre estava aqui ajudando um ali, ajudando um aqui. Tentando dar um pouquinho do que eu podia fazer. Então, foi fácil? Não foi fácil. Lá não tinha nenhuma ação igual a de vocês. Ela não precisou ficar internada. Ela recebia quimioterapias pontuais. Mas não é fácil. E, assim, eu falo assim, a maior prova de amor que eu pude dar pra minha sogra é acordar cedo. Porque eu odeio acordar cedo, não suporto acordar cedo. Então, 5 da manhã, eu tava de pé, ia com ela, fazia quimioterapia, voltava, cuidava, levava. Ela tá viva, tá bem. A gente tá só acompanhando. E não é fácil. Eu tive uma irmã que teve câncer dos 7 aos 15 anos. Então, já venho de uma família que traz, assim, um histórico de doença, mas que sempre que eu tô junto, eu procuro fazer palhaçada. Quando minha sogra recebeu o diagnóstico de que o câncer tinha voltado, eu falei, não, peraí. Da primeira vez eu não pude acompanhar, mas agora eu tô junto. E a senhora não vai deixar isso tomar sua cabeça. Porque se a senhora deixar tomar a cabeça, acabou. Não tem mais vida, não tem mais vontade de comer, não tem vontade de fazer mais nada. E não é bem por aí. Então, todo dia ela falava assim, mas hoje eu falei, não,
Aí eu usava como exemplo outras pessoas que, infelizmente, a gente tem que usar como parâmetro. Tá de cadeira de roda, que ela tá entubada, que ela não fala, aquela depende de outra pessoa para tudo. Não é o caso da senhora. Não é com a mesma alegria de vocês, mas com o meu jeitinho. Sempre tava contando uma piadinha para ela. Ela reclamava do café, eu falava, ai, mas reclama de tudo, vamos tomar em outro lugar. Para poder tentar levar com um pouquinho mais de leveza. Ela tá aí, tá bem, tá saudável. E o trabalho de vocês faria total diferença ali. E aonde eu vou, eu falo, aqui tem projeto social? Ah, não tem. O que a gente pode fazer para trazer para cá? E hoje, tendo a oportunidade de conviver, infelizmente, não gostaria, com meu pai hospitalizado, meu sobrinho recebeu alta, hoje estava na UTI. Então, assim, levar o trabalho de... Eu tô doente para implantar o projeto de vocês no Cândido Fontoura. Tem uma empresa aí que eu tô quase, falta só um pouquinho. Ó. Tem uma outra também que tá vindo como patrocinadora, elas precisam assistir esse episódio. Elas precisam entender o quanto vocês dão esperança das pessoas viverem. Eu acho que é delicado isso que você falou, porque assim, o câncer em si, né, que é a doença que mais a gente trabalha, ele é muito cruel. Sim. Né? E você está citando o exemplo da sua sogra, citou o exemplo da sua irmã, você viu como foi difícil a batalha? Sim. Uma criança, bicho, por quê? A gente se pergunta para Deus, por que isso? Eu acho que tem um leito lá no GRAAC que eu tenho muito remorso de passar, que é o isolamento 1 lá perto das baias. No começo desse ano, a gente teve o contato com o Guilherme. O Guilherme, ele é um menino que ele já, quando a gente conheceu, ele já estava em tratamento terminal. Só que a gente se optou em não querer acompanhar isso de perto. Só que não adianta, ele é o nosso paciente, a gente é um médico. Sim. Mas de vestido de palhaço, a gente é médico. E quando o Guilherme passava pela gente, e a mãe dele era tipo que nem você. É você, assim, muito proativa, ajudava, ela tava com o Guilherme, que estava no seu filho, nos últimos passos de vida, mas ela era muito proativa, brincava com as outras crianças, brincava com que no GRAAC tem uma equipe de voluntários sensacional. Nós chamamos eles de Minions, que estão de amarelo e azul. É sensacional a equipe do GRAAC, de voluntários. E ela brincava com os voluntários, ela era muito proativa. Mas tinha seu filho que estava indo embora. Sim. Era questão de dias, meses. Então, eu e o Dr. Toninho encontrou códigos no Guilherme, que ele já estava na cadeira de roda, ele tinha um câncer que degenerou muito, né, seu sistema nervoso. Então, nos pequenos movimentos que ele fazia com o sorriso, com o olho e com a mão, a gente brigava. Ele é muito fã do Homem-Aranha. Uhum. Então, o Dr. Toninho tem essa cara de bandidinho, assim, né? de menino malvado, malcriado. Então, a gente brincava com o Guilherme. Falei, Guilherme, vamos capturar o Dr. Toninho. O Dr. Toninho saía correndo, eu virava a cadeira dele e jogava a teia de aranha e paralisava. Aí eu falei, Gui, vamos puxar ele. Aí eu fazia a forcinha de puxar. Era o nosso código. Nos dias que ele ia de Naruto, eu tenho, não sei se você viu, eu tenho 3 pintas nos olhos. Eles chamam de Sharingan. E ele gostava muito de Sharingan. Falava, vou usar os meus Sharingan. Aí, dentro da cadeira dele, tinha uma mesinha assim, né? Onde colocava as alimentações, os remedinhos dele. E aí tinha uns desenhos. Ele diz pra ele, né? Que o meu Sharingan de 3 pontos era o do dragão. Eu falei, então eu sou o dragão lá, e brinca lá. Aí a gente ficava numa guerrinha e tal. Isso foi em meados do mês passado, né? Foi. No mês passado, quando a gente foi fazer a visita, os enfermeiros invitou de conversar com a gente. A gente não pergunta sobre nenhum paciente, mas o Guilherme era o Guilherme. E o Gui, nos últimos 15 dias de vida dele, ele ficou internado nesse local. E aí a mãe dele sempre passava pra gente, o Guilherme foi pro 5º andar. Então, tipo, o 5º andar lá no GRAAC, a gente não pode ter acesso, porque são os quartos de isolamento. O Guilherme desceu. Se ele fosse pro isolamento 1, quer dizer que eram as últimas horas, ou o último dia, mais ou menos. E faltando 2 dias, a gente fez... Isso foi numa terça. Não, isso foi numa quinta-feira. A gente faz terça e quinta, né? Aí, o Guilherme desceu pro isolamento 1. Então, o nosso coração já ficou mais pulsante, porque foi, putz, não, pera. Tipo, terça... nossa, a gente só vai terça que vem. Aí a gente foi... Na terça-feira, que foi antes do feriado do dia 1º. Foi. Que foi na quarta. Sim. Isso. Aí a gente foi na terça-feira, a gente abriu a baia, ele estava dormindo. Aí eu tinha
coisinha que ele gostava, que ele me chamava, né? Comparava o Mário quando usava essa boina. Falava, vou deixar minha boina com ele. Eu dei relógio pra ele, que eu tinha um relógio que fazia umas luzinhas dele. E aí eu dei minha boina pra ele. Aí eu fui pra enfermeira e falei, ó, se quando eu acordar, você me avisa, porque a gente vem correndo. E ali foi a nossa última visita. Eu fico toda catarrenta. Não, eu também, eu sou catarrento. Assim. Cadê? Me dá seu papel de cueca aí. Tá. Ai, E quando... deixa sua cueca aqui. Tudo pra cá. bem, tranquilo. Eu vou tirar outra. Isso foi na terça. Na quarta-feira foi feriado e na quinta a gente fez a visita. Os enfermeiros ficavam... Ah, tá. Aí na quarta-feira... Na terça-feira mesmo ele já foi pro isolamento 1 e aí não pode ter... Porque é um cantinho que é um espaço muito aberto, é um espaço feliz, alegre, que o GRAC tem esse cuidado, né? De que faça uma passagem tranquila e tal. Aí ele já foi dormindo, foi tranquilo. Que é um espaço alegre, que tem toda uma assistência, né? E quando ele foi, a mãe dele falou, o Gui já tá no isolamento 1. E quando a gente chegou na quinta-feira, aonde a gente coloca o nosso coração? Quando a gente chegou e os enfermeiros, o Gui, quando só falou o Gui, aí eu olhei pro Dr. Toninho, o Dr. Toninho me olhou. Aonde nós vamos encontrar o Homem-Aranha? Aonde a gente encontra heróis que muitos deles que, como eu disse, por favor, morra todo mundo, mas não morra palhaços, mães e crianças. A gente trabalha na nuance de fabricar heróis e princesas. Mas a gente tem que entender, Sueli, espectadores, que a vida, ele não é um prospecto eterno. Hoje, a gente tem, como o Guilherme, um herói que passou pela nossa vida e está aí voando com a sua teia pelos universos afora, pelos céus afora. E nós, como palhaços, como artistas, a gente tem que entender que, pela força que a mãe dele, principalmente, teve, a Amanda, e principalmente pela força dele de querer brincar com a gente até o último momento, a gente vai levar isso aqui como palhaços, homens, chefes de família, e falar assim, bora, vamos atrás dos novos heróis, vamos. Porque o Guilherme, ele fez uma escola no nosso coração, que é a escola da esperança e o orgulho de estar vivo até o último momento. Mais do que palhaço, nós somos celebrantes da vida. A gente celebra isso o tempo todo. Quando você fala de sua família, das conquistas da sua família, é a minha conquista. Porque eu sei que você conseguiu, o espectador conseguiu, sabe? Então eu vou conseguir também. Eu quero ter filhos humanos, sem ser coelhos, e entender de que, tipo, ó, filho, é assim que se vive. Até o último momento. Se você for viver 80 anos, viva feliz. Mas se viver 8 anos, viva feliz. Mas até o último momento, não desiste da vida. Com câncer, com gripe, com gases, com qualquer coisa. A vida é um eterno gases, homem. A gente solta e já era. Vamos compartilhar. Eu já tô toda acabada, já? A maquiagem já foi? Ah, a minha já já posso falar que já foi pro saco? Faz bem. ai, nossa. Ai, meu Deus, eu contando o negócio. Aqui, ó. Vai embora com a cueca cheia de, de Tudo borragem mas e de maquiagem. O Dr. Fusca contou sobre essa história do Guilherme, né? Mas também nós temos outras muitas histórias alegres também, né? Sim. Que nos traz muitas esperanças todos os dias, assim como o Gui também nos trouxe de uma certa maneira, né? Porque a gente também aprende com o luto, mas a gente fica muito mais feliz com a vida. Nós temos lá no Darcy tem um espaço, acho que é no quarto andar, que ele é isolado, tanto que a frente dele é totalmente diferente. É um desenho dos Aladdin e tal. E a gente não tinha costume de ir lá. E aí um dia a gente falou, vamos, porque a gente tem que colocar máscaras, esborrar maquiagem, vamos. Daí chegou lá, a gente encontrou uma menininha, o nome dela... Nossa, já até esqueci o nome dela, agora o nome dela pra mim é Pepperoni. A Maia. Aí a gente entrou e a gente conheceu a Maia. E no primeiro dia que a gente entrou, tipo assim, a gente ficou a metade do nosso dia dentro do leito da Maia. A gente descobriu que a pizza dela favorita era Pepperoni. A gente descobriu tudo sobre a vida dela.
E aí, a partir daquele dia, a gente não conseguia mais passar pelo hospital sem antes visitar a Maia. E a gente participou de todo o processo, né, que a Maia teve em relação ao tratamento. E aí a gente descobriu uma luta que a mãe dela estava muito grande de tentar mudar ela de hospital para poder ir para um hospital que tinha um pouco mais de estrutura. E por coincidência, ela foi justamente para o GRAAC. Então a gente recepcionou ela no GRAAC também, super felizes. E por mais que talvez a gente quer ter o máximo de contato e passar essa força para os pais e para os pacientes que estão ali, mas ao mesmo tempo nós não queremos trazer muito para nossa vida pessoal. Só que acontece desses pais encontrar a gente nas redes sociais, né? E eu entendo isso, porque às vezes onde eles não encontram força, eles acabam encontrando na gente de alguma maneira. Então eles querem ter por perto para poder conversar, para poder trocar mensagem, curtir, saber como que se passa a nossa vida também fora do hospital. E a mãe da Maia, a Carol, foi uma dessas. E ela falou, a Maia vai passar por um transplante de medula e tomara que dê tudo certo. E a gente vibrando, e a gente não podia visitar, porque quando vai passar pelo transplante de medula, é um tratamento muito vulnerável, né? A criança não pode ter contato com ninguém, ela fica isolada pode ter gripe, ali, não pode ter nada. E aí eu lembro que eu tava indo para um espetáculo e eu recebi a mensagem da mãe da Maia falando assim, ela fez o transplante de medula e deu tudo certo. Eu nunca chorei tanto dentro de um metrô, igual naquele dia, porque por mais que a gente não quer, a gente traz esse apego, né? Como se fosse alguém da nossa família, a gente quer muito, a gente deseja que aquela criança, que aquela pessoa se cure e melhore cada dia mais. Então, a Maia até hoje, qualquer atualização de estado dela em relação à saúde, a mãe dela manda pra gente como se a gente fosse membro da família mesmo. A Maia tá assim, a Maia é isso. E porque eu acredito que o familiar, ele tem vocês como o médico, o curador delas, né? Desses pacientes que estão ali, mas vocês acabam se tornando parte da família. Mais do que curadores, mais do que educadores, mais do que amigos, de algum modo a gente vira até inspiração. Sim. Eu vou mostrar colocar um áudio aqui, depois o técnico vê se está chegando, de uma paciente nossa, a Catrine. Então, ela tá lutando com câncer ferreamente, dia após dia, 9 anos de idade, tá lá. A Maia tem 6 anos. Maia tem 6 anos. De uma inteligência sublime, assim, sublime. E a Catrine, com 9 anos, lutando dia após dia, ela gosta de fazer tutoriais de maquiagem. Me ensina maquiagem. Ela é toda blogueira. E aí, já deixa o Insta dela aí. Já. O TikTok. Catrine, eu vou até divulgar. E aí, ela soltou uma mensagem que eu compartilhei com os amigos da ONG, mais ou menos isso, ó. Bom dia, Fusca. Eu queria te apresentar o meu novo nome, Palhaça Tchusca. E você é Fusca. Eu homenageei, né, você como inspiração, porque eu me inspiro muito em você, porque você é um palhaço incrível, onde você consegue fazer todas as crianças felizes e adultos, né, que também se divertem. E eu virei uma nova palhacinha. E aí a gente celebra a vida com isso. Sim. Porque uma criança, para se espelhar na gente, quer dizer que ela não tem muito do que buscar no mundo. Ela tem um acesso muito fácil à internet. Todas as crianças têm. TikTok, ela podia ver os exemplos da música popular. Vamos dizer isso, porque eu não quero te criticar funk. Por mais que o Dr. Toninho é funkeiro. Eu não sou. É verdade. Você dá-lhe bicuda na cara. Aí, então, mas, sabe, ela podia buscar essas outras influências. Talvez. E quando a gente chegou na visita, ela já tava de narizinho, já tava se comportando como palhaça, sabe assim? Então, são referências que a gente busca, que a gente tenta entregar, que a gente não quer influenciar ninguém. A gente não quer fazer assim, dá risada aí, criança! Desgrama. Forçar, né? Nada forçado. Mas quer que, de algum modo, que já que a gente vai ter um contato eminente de 2, 3 vezes por semana, que você saiba que a gente está com você em todo momento. De algum modo a gente vai achar graça em você. Nossa, velho, você tá com essa roupa aí, não fala nem português, essa camisa dela, não, né? Não fala, comprou na Itália. Veio de Paris. Parecida do Norte. O máximo que eu fui viajar. Consagrada. Então, a gente tenta, de algum modo, achar códigos em você de que, tipo, eu falo assim, a gente tá com você e tá te observando, tá? Tá te observando.
Eu acho que a nossa principal dificuldade como doutores palhaço, é as crianças recém-nascidas. Porque como vai falar da roupa do recém-nascido? Então, é por isso que a gente usa os códigos musicais, né? A gente cria musiquinhas, as nossas mágicas, né? Que a gente tem tudo que vai na linha do lúdico. A galinha que come luz. A Magnólia. Ai, meu cachorro tinha uma dessa. Em 5 minutos ele detonou. É porque você tem Será que que era alimentar. a prima dela que desapareceu? Isso. Foi, ó. Come, mas come bem, come. Aqui tá a baba do outro entrevistador. Enfim, isso. Tá minha roquinha, viu? Coitada. Cala a boca. É gripe. Então, a gente busca estímulos, porque a gente tem a porta de um quarto de hospital é a nossa cortina do teatro. Então, a qualquer momento, o espetáculo vai começar. Como ele vai ser, será uma surpresa. Que é isso que é interessante no nosso trabalho e que nos enriquece aqui fora, né? É o que nos enriquece. Então, quando a gente abre a porta, a gente pede uma licença poética. Podemos entrar? Como vamos entrar e como vamos proceder? Aí é uma grande surpresa. Então, as ideias têm que fluir muito rápido pelos estímulos que tem no quarto. Às vezes, o quarto não tem só um soro, a criança deitada, e é isso. Então, como que a gente estimula primeiro a criança de olhar pra gente? Estamos aqui. Oi, bem, olha pra mim aqui. E depois, como que a gente vai proceder, né? E a gente chama de jogo, né? Então, como que a gente joga com essa criança? E o jogo é assim, eu ataco e você ataca, eu ataco e você ataca. Óbvio que você, como paciente, sempre tem que ganhar. Não sabe lá como, mas tem que ganhar. Eu odeio perder. Quem gosta de perder? Ele é competitivo. Dentro das minhas perguntas estavam aqui para pedir para vocês contarem uma história, mas eu acredito que Mais história. as duas que vocês contaram aí, eu já chorei, limpei até O Fusca falou de referência, a Maia também foi muito... nós somos muito uma referência para ela. Uma vez nós chegamos escondido, e aí na porta tinha a janelinha de vidro. E a gente falou assim, Fusca, não vamos entrar, vamos olhar daqui escondido. Ela tava com o nariz de palhaço, brincando em cima da mesa. Ou em cima da cama, né? Cama. E isso pra gente foi muito emocionante, porque às vezes a gente não tem noção do quão necessário é o nosso trabalho, né? Nós sabemos porque as pessoas falam, mas a gente vê na prática, assim, de ir pra entrar em um quarto e a pessoa tá brincando, né, daquilo que a gente tá fazendo, é muito maluco. E de como a gente para com essa galinha? Sem vergonha. Como o alcance que a gente está tendo. No caso, o Raí, menino lá, 10 anos, ele tem 2 tipos de leucemias diferentes. Não basta um, tem 2. Não tem nem tanta medula para isso, assim. E ele não mora daqui por perto, ele é do Amapá. Nossa. Então, o que acontece? Ele vem periodicamente, né? Acho que a cada 15 dias. Tem no Darcy Vargas, tem vários tipos de ONG que quem puder também ajudar essas ONGs lá do Hospital Darcy Vargas, ajude. Que custeia essa passagem de vir para cá. É um voo com várias escalas. Acho que sai do Amapá, vai para Miami, Paris e depois chega. É um voo longo demais. Chega, e aí ele vem, ele aprende os sotaques, as coisas, as gírias do sul, que nem o lá ele, que é do Nordeste. Agora ele começou a falar mano. E a mãe dele fez um depoimento, né? Ela falou, olha, quando ele sai daqui e passa por vocês, ele chega lá e fala, que esse passo é muito louco. Tomara que eles não venham pra cá, porque senão eles vão ficar tudo maluco. Só que aí o Raí, ele tem essa referência nossa como 2 palhaços loucos que passam pela vida dele, porque o tratamento de 2 leucemias é muito difícil, então são tratamentos totalmente diversos. Então, o que ele trata para fortalecer um, abaixa a imunidade de outro. E aí, quando eu falo assim, escuta, que ele usa o bonezinho, ele tá sempre de bonezinho, eu falo, escuta, você tem que fazer que nem os caminhoneiros. Quando ele dá seta, vira para cá. Aí, quando dá seta, vira para cá e é isso. Aí eu falo assim, e quando ele quer dar de costas, ele dá ré. Aí faz lá ele. Lá ele, tudo é lá ele. Tudo é lá ele. E as enfermeiras se espantam
quando eu ouvi ele falando a ele, porque é um termo já adulto, né? Que a gente escuta falar muito. Mas a gente entende que é uma forma de expressão dele quanto criança. Sim. E a gente estimula cada vez mais para que ele fique falando lá ele, porque acaba se tornando engraçado. Porque ele não é comunicativo. Ele não é de falar. Ele absorve muito do que a grande tela ou a pequena tela dá, mas não se comunica. Sim. Então, isso ele leva pra lá, pra terra de fala, os palhaços faziam falar, viu? Ele se acha, ao meu ver, ele se acha muito adulto. Eu vejo ele muito adulto para a idade dele. Ele é muito Sim. maduro, sabe? Eu acho que por conta das situações que ele passou, né, Ele por teve que se relação- tornar forte. Ele acabou né? de se tornar forte. Então, acho que o se tornar forte acabou diminuindo um pouco a comunicação dele quanto criança. E eu Ele acho- deixou de ser a criança. deixou de ser a criança. Então, ele, como a gente disse, a situação de jogo, então ele comanda. Então, comanda aí, então. O que você quer falar sobre hoje? Vamos falar de esporte, a gente fala de esporte. Então é o seguinte, ó, o Corinthians ontem foi uma negação. Eu acho muito errado o Corinthians jogar com 11 zagueiros e colocar o presidente no ataque. Lá ele. Lá ele. Ele responde assim. Lá É ele. isso. Então a gente brinca com essa questão. Ó, então vamos falar então de novela. Eu achei errado aquele ator usar biquíni e falar que tá com o sovaco peludo. Lá ele. Não assisto novela, não. É só homem. Só homem, Ele- entendeu? ele- Estimula isso. Isso vai puxando a fala dele, a forma de Aham. interagir com E aí vocês, ele né? fala, interagindo como se ele fosse o adulto da questão. E é o adulto da questão. E tá tudo certo, e tá tudo bem. certo. No hospital, a gente aprendeu que o que tá errado é só não mexer no que tá acontecendo. Então, a gente não vai mexer no medicamento, na alimentação, mas tudo é permitido. Sim. E que talvez aí sim uma defesa ao esparatrapo, que a gente tipo entendeu isso, falou, ó, tudo é permitido, tudo é lícito, né? Mas claro que nem tudo me convém. Mas então a gente não fala não pra nada. Então se a gente tá falando com uma criança aqui e tem uma mãe e fala: "Ah, vem aqui, pá, fala, espera aí, mulher chata". Tá gritando por quê? Aí a gente começa a gritar e vira é lícito, mas não convém também de tipo ficar gritando o tempo todo. A gente lembra lá no Darcy, uma vez a gente recebeu uma bronca. Ah, é verdade. Que no Darcy Vargas, o quinto andar, e o sexto andar é a sala da faculdade, né? Não fala estagiário, é Dos residência. residentes. Só que nós não sabíamos que existia esse sexto andar, né? É, Nós não existia, porque não tem no elevador. do Então, pra gente só ir até o quinto. Então, a gente tava brincando com as crianças, brincando de correr. Pelo amor de Deus, não corre no corredor, pelo amor de Deus. Porque corredor tem um nome muito errado isso. Ele te induz a Corredor, correr. te induz a correr. Tem que ser andador. Você andar. Aham. Não corre, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco vem a professora da faculdade. Um escarpão Não, ele dessa só ouve o grossura. tec, É. tec. Filme de terror. Aí chamou, aí apareceu duas crianças assim. Oi, por favor, não grita aqui que tô dando aula lá em cima, tá bom? Vocês atrapalham. Vocês atrapalham. Aí ela foi, tá vendo só essas cabrotâncias? A moça veio falar comigo, a diretora da faculdade. São pequenas conquistas que a gente tem. E depois, ela hoje entende o nosso trabalho, só que no Sim. quinto andar a gente faz um pouco menos De de barulho. bagunça. E é isso. E a gente tem que ter. No Darcy, a gente tem uma coisa muito peculiar, que é as crianças passam pelos procedimentos pela manhã e elas dormem à tarde. Então, a gente tem muito tempo da criança dormindo. Sim. E é o tempo de falar assim, vamos passar. A gente se olha, a gente dá uma olhadinha na janela e fala, tá dormindo. O tempo do descanso da criança é fundamental. Isso ficou a mensagem para os pais, tá bom? Deixa seus filhos descansar um pouco. É importante você colocar para fazer atividade 12, 10 horas por dia, mas o tempo do descanso é importante. Porque quando eu tô lá na academia lá, tudo bem, eu faço pouco, mas precisa descansar para os músculos crescerem. Cresce, senão não cresce. É isso. Então, é um tempo do que a criança precisa para entender que, tipo, passei por um procedimento difícil, agora preciso descansar. Sim. Né? E aí, é um negócio que eu tenho levado da minha vida, assim, qual é o tempo do seu respiro? A gente precisa respirar, Suelen. Eu sei. A gente precisa respirar um pouco, a gente é muito ativo. Acelerado, né? Algo que eu aprendi no circo, quando acabava o espetáculo, eu tinha ensaios. E às vezes era acrobacia, as coisas que eu nunca conseguia fazer no ensaio. E aí o dono do circo, que era meu professor também, o Paulo, ele falava assim: Anthony, você aprendeu, só que o seu corpo só vai responder amanhã depois que você descansar. E eu falava, não tem nada a ver, se eu não aprendi agora, mas eu não vou conseguir, se está me ensinando agora. Não...
Chegava no outro dia, eu conseguia fazer, porque ele falou que eu aprendo enquanto eu durmo também. O seu Legal. corpo entende aquilo que Sim. você fez durante o dia, enquanto você está descansando, enquanto você está dormindo. Então, entra até na questão do tratamento mesmo. Passou pelo tratamento durante a manhã, o seu corpo vai responder e vai melhorar enquanto você está dormindo e descansando, porque senão não tem como. E para nós palhaços, isso gera uma expectativa do que, tipo, tá dormindo agora. Então, do que de melhor podemos entregar para ela quando ela estiver acordada? Entendi, sim, faz sentido. E isso na vida é assim. E ela já vai acordar com uma certa energia, porque ela recebeu o tratamento. Sim, Ela fez o repouso necessário, então Sim. agora eu tô no gás. Vamos. Sim. E Tô a aqui. maioria das vezes nós não deixamos despercebido mesmo quando tá dormindo. A gente escreve carta, Ah, que a legal. gente deixa na cama. Isso. Ó, nós passamos por aqui, mas nós fomos embora porque o Dr. Fusca tá com pum, É. tá cueca. Não! Né, velho? E é isso. E às vezes aí tá a mãe, às vezes dá uma cena pra mim. Se fazer esse presente na vida de alguém é muito importante. Sim. Mesmo que você não conheça, mas se faça presente. Um sabe? gesto muda o dia de uma pessoa, né? Um podcast. Não é verdade? Sim. Você está fazendo presente na vida de muitos espectadores. Se fazer esse presente entendendo que as pessoas entendam a sua história, entendam a sua trajetória, entendam a sua missão, a pessoa fala, tipo, então um simples aceno, um joinha, ou vai te catar, sabe assim? É. E é isso. O palhaço, ele só não é presidente do país porque ele peca por um momento. A partir do momento que ele quer ser mais esperto que todo mundo. A gente tem o mesmo poder de estar abraçado com Deus e brincando com o rabo do capeta. Se eu quiser ser mulher, eu sou. Se eu quiser ser careca, eu sou. Eu sou Neymar, Tony Ramos. Feminista. Eu posso ser o que eu quiser. Eu tenho a liberdade poética de ser o que eu quiser. Mas, como eu disse, nem tudo me convém. Sim. É lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente não precisa dominar o mundo. A gente precisa só simplesmente acessar o seu coração. A partir do momento que ele está aberto, a gente acessa, né? Eu quero convidar vocês, empresas que tiveram a oportunidade, o prazer, a satisfação, a honra de acompanhar esses meninos tão lindos aqui conosco da Associação Esparatrapo. E convidar vocês que são contribuintes de algum tipo de imposto. Vocês podem fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. A Associação Esparatrapo, hoje ela tem aí projetos inscritos via PROMAC, que é através do IPTU e do ISS, via PROAC, que é através do ICMS, que você pode doar ali 3%, e através da lei federal. Então, existe uma infinidade de possibilidades de vocês ajudarem aí, não só 2 hospitais onde eles atuam hoje, mas várias outras possibilidades. Então, se vocês têm um interesse em conhecer um pouquinho mais, entre em contato com a Gira Social. Eu quero falar para vocês mais uma vez, o GiraCast é para isso, é para dar voz a pessoas tão especiais quanto eles, quanto a Associação Esparatrapo, de vocês entenderem a importância do trabalho deles. Então, eu quero agradecer vocês imensamente, assim... A gente pode fazer um agradecimento Vocês também? podem fazer o que vocês quiserem, acho só não pode que- tirar a roupa. Então foi por água abaixo. Eu Dr. coloquei Fusca. coisa de aquele negócio de velcro pra fazer Sei. curar. Eu acho Nossa. chique. Mas, primeiro a gente quer agradecer, em nome do Esparatrapo, o nosso presidente Felipe Fonseca, pela oportunidade de explicar. Atrás dessas máscaras que a gente usamos, tá aqui o Anthony, um grande bailarino, o Júlio. E eu quero agradecer os nossos apoiadores, né? Que fez que o Esparatrapo desses últimos tempos crescesse e colocasse um pouco mais da nossa arte nos hospitais, que é a Montana Química, a Libes Farmacêutica e a Cirúrgica Fernandes, né? E você que quer apoiar, apoia. Viu? Apoia aí, seu vergonha! Fica gastando seu dinheiro com essas coisas feias aí, vai os palhaços no hospital com carinho, tá? A gente faz muito por você e você vai fazer muito por muita criança. E desde já, gratidão, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Você é uma pessoa iluminada. Obrigada. Quero agradecer o técnico, tem um calinho que nem o meu, as coxas aqui roçam uma na outra, a toda a produção do GiraCast. Quero agradecer meu irmão, meu parceiro, Dr. Toninho. E também a 2 pessoas muito importantes, a qual, dentro dos hospitais que a gente trabalha, são peças fundamentais.
Uma que é a Tatiane, que nós chamamos ela de Tati Esquilo. Ô, Tati louca. Tati louca. Tati Ela é crazy. esquilo, ela mora numa toca debaixo da árvore, você acredita? Ela é Não. É sério, É. né? Ninguém acredita, tá vendo? Quando você for no gráfico, ela fala com a Tati louca, ela. Ela é a coordenadora da Brinquedoteca, a qual ela foi uma das primeiras que abriu nessa nova reformulação. Porque esse esparatrapo, para o povo entender a história, a gente tem desde 2006. Só que a gente se entendeu como arte profissional desde 2012. Então, desde então, a gente vem ano após ano galgando. Batalhando, né? Tivemos a pausa na pandemia e voltamos pós-pandemia com essa garra. E o GRA, que foi um dos primeiros hospitais que abriu a porta pra gente, através da Tatiane, né, o Felipe negociando com ela, e ela, de prontidão, abriu essa oportunidade pra gente. Então, a Tatiane e no Darcy Vargas, a Tereza, né, que é uma pessoa lá que luta dia após dia com o processo de humanização. Legal. Né? Então, são duas mulheres incríveis, assim, guerreiras, cada um no seu prospecto, porque o GRAC tem uma parte pública e a parte também privada, e o Darcy totalmente pública, com a força e a garra que a mulher pode dar, de todo o amor que elas têm que dar para elas, para sua vida, e mais principalmente para todas aquelas crianças. E é isso, eu também quero agradecer por estar aqui, agradecer por estar do lado do Fusca, uma pessoa que me ajudou a crescer muito quanto pessoa e quanto profissional também. Ele me fez enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. E, gente, para vocês que estão assistindo, talvez vocês não possam ajudar, né, com a quantia, as ONGs, não só Esparatrapo, mas todo mundo que faz esse trabalho. Ou talvez você também não possa fazer porque você tem um outro trabalho, mas nós podemos fazer a diferença na vida da outra pessoa, mesmo não estando dentro do hospital. Sim. Eu acho que se eu sou um caixa de supermercado, se eu sou um vendedor de loja, se eu sou um faxineiro, se eu sou qualquer uma profissão, não importa, mas se eu tenho contato com o público e se eu faço aquilo com amor e eu trato as pessoas com educação, Sim. a gente já está fazendo esse trabalho de humanização e mudando a vida das pessoas, porque às vezes as pessoas estão passando por um estado de câncer, de saúde, até mesmo financeiro, e sai de casa mesmo estressado, sai nervoso, mas o seu sorriso, o seu bom dia, o seu estou aqui se eu precisar, posso ajudar. Eu aprendi muito isso lá no GRAC, porque tem os voluntários, os Minions. Cara, eu nunca vi aquelas pessoas emburrado. Todos os dias eles são super felizes, com um sorriso no rosto e prontos para fazer a vida do outro feliz. E saiba que você pode fazer isso também por onde você passar. Eu tenho essa maneira, as pessoas me acham meio louco, mas eu tô no trem, às vezes eu falo, dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite. Mas é uma forma de eu demonstrar o meu amor e mostrar que, independente da situação que nós estamos passando desse Vou mundo mostrar meu caótico... amor. Nossa. Meu amor. Mas é isso. E você quer conhecer, né, o Esparatrapo, o nosso trabalho? Temos a nossa página no Instagram, LinkedIn, essas, Orkut, redes sociais todas aí, tá bom? Esparatrapo, tá bom? Turn around. O trapo da ONG é ele? Tá, vira aí pro povo marcar o nome. Eles vão pôr os caracteres aí. Vira não pode virar de costas, moço. Você me fazendo cara de palhaço? Mas Eu é quero isso. falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um sonho. Vocês vão falar que Ai, divide É de com a gente, padaria? eu tô com fome. não é de padaria, mas eu tenho um sonho de ir no circo. Eu nunca fui. Nunca fui. E hoje, quando... Eu não sei se vocês perceberam. Eu não nego o sorriso. Vocês perceberam que a hora que eu abri. E eu vi vocês ali. De fora eu já vi através da cortina que ele já estava pronto pra me receber. Ih, eu pelado. E assim, eu fiquei muito feliz, porque eu não estou lá num circo ou vivenciando aquele espetáculo, mas estou vivenciando o espetáculo da vida de vocês, o que vocês trazem para a vida das pessoas. Então, eu estou muito, extremamente feliz. Pode parecer clichê, toda vez que eu abro o GiraCast, eu falo, são convidados especiais, e todas as pessoas que eu faço questão de convidar para vir aqui são pessoas que eu tenho certeza que vão encher o meu coração de alegria e levar alegria para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Mas antes de finalizar, eu trouxe uma listinha hoje. Já falei que eu não sou o Luciano Huck, mas eu trouxe uma cola. Eu quero agradecer algumas pessoas que têm me apoiado muito. O GiraCast foi um sonho. Papai do céu, conversei muito com ele antes de iniciar esse projeto. E Deus falou comigo e falou, filha, vai. E não importa a quantidade de seguidores, a quantidade de pessoas que vão estar te assistindo. O que importa é o que você está fazendo. Então, Marcos Benefield, do Juventude, obrigada. A Mauri, da Graficamente, um cara sensacional. Caio, do Juventude, a Silze. Professor Peri, da Unicid. Cara, se ele fosse trabalhar com vocês, eu tenho certeza que... Eu não sei quem iria rir mais. Hilton Ramos, da Nos Trinques e da Bora Prosperar. Olha. Isaac, Tuane, Tati, da Pratas Eu Quero, que é patrocinadora. O Fábio, mais conhecido como Pitoco.
Juliana, fotógrafa. Well Prime Tintas. Silmara, mais conhecida como Tata. Rodrigo, mais conhecido como Bocão. Olha. Luana, da W Glass. Thalita, da UGC Creator, faz um trabalho incrível de marketing. Cavalcante Store, meu sobrinho, vende umas roupas maravilhosas. DT Varais, Cubo Glass. E o Alexandre, que é meu cunhado, que é taxista. Se vocês precisarem de um cara sensacional para táxi de confiança, esse é o cara. É bom, você sabe uns Gente. corta-caminho, é bom. Ele não é Angélica, mas tem táxi. Exatamente. Vou falar para ele fazer uma pinta e eu vou de táxi. Aí, ó, Eu já vou ter pode que- ser um quadro, ó, tá vendo? ó? Eu vou ter que devolver sua cueca. Antes eu vou suar o devolve. nariz, E né? pode suar, é Original. bom, eu já cremei. Já. Gente, muito Ah, obrigada. obrigado. Prosperidade pra vocês. É isso. Até a próxima. Um beijo de luz. Tchau. Acabou, Ai, bora. gente, eu Vai amei. ter. Agora a sessão da tarde vai passar gosto. Sério? Não sei. Mentira.